Mara Duarte, Rotary Clube de Algés, Training Leader de Rotary Internacional 2023-2024, Governadora 2019-2020, no Distrito de 1960, Portugal. Capítulo 14. O xarope de bordo, Maple, de Vermont. Quando a primavera aquece suficientemente as árvores, a seiva começa a fluir. Os ruralistas de Vermont, que têm a felicidade de possuir nas suas propriedades um bordo, começam a preparar-se para a extração do açúcar. A colheita do bordo, rica em açúcar, é um misto de trabalho e festival. John Burroughs chamava a extração de açúcar de brinquedo de trabalhar. Os principiantes nos ritos da cerimónia da fabricação do açúcar começam-nos com uma disposição de espírito peculiar. O fluxo da seiva do bordo é um dos primeiros arautos da primavera. É a proclamação da natureza de que o inverno, com os seus dias tão curtos e as noites frias tão longas, está-se deixando vencer pelo Rei Sol. Quanto mais claro e morno é o brilho do sol, mais intensamente e rica flui a seiva do bordo. Assim, nos mornos dias da primavera, quando o frescor da noite se vai, levando pelo levantar do sol, a seiva corre pela diagonal dos talhos e vai em gordas gotas para os baldinhos, como se agradecesse apressada o aquecimento do Rei Sol. Embora os jornalistas de Vermont não ousassem imprimir convites para que os meninos da cidade os ajudassem a colher a seiva e demais passos de obtenção do açúcar, compreende-se que essa atividade é um dos pretextos primeiros para os adultos afrouxarem a rigorosa, costumeira e necessária parcimónia e estabelecerem com a criançada a convivência amiga. As férias da primavera eram o período doce das nossas incursões às plantações de borracha. De botas de borracha, varávamos todas as depressões do vale ao longo dos caminhos e, vencendo quaisquer obstáculos, seguíamos pelas encostas das montanhas, enquanto o sol brilhava. Quando acontecia alguma extemporânea ocorrência de neve em março, que não fossem os restos conservados em ilhas de valos, o povo usa chamá-la de neve no açúcar. Era o equivalente a dizer que a providência fez cair a neve a fim de melhorar a circulação da seiva nas fraldas da montanha, onde se podia colher seiva com menores dificuldades. A neve do açúcar deveria, seguindo a crença popular, ser a última do ano, mas não era. Aconteciam nevadas leves até meados de abril. As ocorrências de neve do açúcar davam nova oportunidade aos medonhos para percorrerem os carreiros dos bichos do mato, nas encostas e nos vales. Aqui se viam vestígios do cauteloso galo do mato. Ali, os sinais deixados por uma lebre e, às vezes, até algum rastro de raposa ficava impresso na neve. As codornizes e gralhas e mesmo os ratos deixavam impressão tênue das suas patinhas na neve ou andarem fora dos seus esconderijos. Havia também rastros de esquilos, os quais não nos interessavam muito, porque se obrigavam no alto das árvores, chiando e trepando em espirais nos troncos e nos galhos dos velhos carvalhos, espantando os pica-paus de cabeças vermelhas que procuravam ali os seus alimentos. Empoleirados nas pedras que afloravam à superfície, dávamos pasto aos olhos com o panorama que se estendia abaixo. E então partíamos à procura da árvore, mais concentrada de açúcar, frequentemente sem resultados, esvaziando as cavidades do gelo sólido, formado durante a noite, a fim de conseguirmos o resíduo extra doce deixado no fundo. Éramos, na verdade, vândalos durante a época do açúcar. Eram necessários 40 baldinhos de seiva para obter um de xarope, se nada fosse derramado. Como compensação pelo doce que consumíamos e por outras pedras, os jornalistas recebiam de nós o auxílio na colheita dos baldinhos e o seu esvaziamento nos recipientes dos veículos baixos, tracionados por bois para o transporte até à casa. Ou então, para os que usavam o processo primitivo, ajudávamos na fervura em caldeirões de ferro,
Também noutra fase de colaboração, participávamos ajudando a separar a massa das grandes panelas retangulares. Preparar o açúcar era ocupação para dia e noite. Durante o dia colhia-se a seiva e à noite fazia-se a fervura ou evaporação, conforme o processo preferido. O tempo de fluxo da seiva é curto e se o fazendeiro for ambicioso, terá que apressar-se ao máximo. A lenha necessária deve estar ao alcance da mão. Um homem vigoroso, hábil no manejo do machado, poderia facilmente derrubar árvores secas e cortá-las, tronco e galhos, em toretes de tamanho apropriado para o fogo de preparação do açúcar. A rapidez e a segurança dos golpes certos, dos afiados machados, nas mãos daqueles homens, era fascinação para os olhares dos meninos da cidade. Não havia perda de golpes. A lâmina do machado caía certa, dentro da fração infinitesimal de uma polegada, de onde o machado caíra no golpe anterior. Sem total exatidão, o esforço do corte seria extremamente maior. O exame do corte na árvore derrubada levaria facilmente à avaliação da habilidade no machado do homem que a derrubara. Além disso, era bonito ver o bom machadeiro. A lâmina subia, rápida e com elegância até o alto. No seu ápice, uma parada momentânea, e então a descida violentíssima e certeira em curva graciosa. Às vezes, vagueando no mato, pode-se ouvir a aproximação de um bater de asas, e logo a seguir, um vulto caído do céu sobre o mar. A curva descrita pelo pássaro ao fim do voo, antes de deixar-se cair sobre o ramo, onde está o ninho, é como o voo da lâmina do machado nas mãos de um hábil machadeiro. E a poesia do movimento? Muitos ruralistas, durante o inverno, fazem os cabos dos seus machados a gosto, dando-lhes forma e peso bem balanceados. Trabalham neles com a delicadeza necessária para fabricar um arco de violino. Os tornós são baixinhos, para que o seu centro de gravidade se desloque o menos possível, descendo ou subindo declives violentíssimos. Como conduzir-se entre sob ou sobre árvores e pedras, enfrentando situações de dificuldades de equilíbrio? Somente a tarimba e a treinada percepção dos produtores de açúcar da Nova Inglaterra podem conseguir. Já vi tornós com pipas cheias de líquido açucarado, puxados por pesados e pacientes bois, descerem por estreitos caminhos na montanha, saltando sobre degraus de pedra e sacolejando a ponto de ameaçar quebras as cangas ou os coços dos bois, mas jamais soube de alguma pipa haver virado, caído ou machucado algum boi. Os deslizadores dos tornós são feitos de madeira muito dura. Suportam o deslize sobre pedras, paus, neve ou lama com a mesma facilidade que o fariam se fosse de ferro ou aço. Métodos mais modernos têm aliviado muito a trabalheira pesada na extração do açúcar. E é muito raro hoje ver-se o suco transportado da fonte pelos tornós. Esse método pitoresco vai mergulhando no passado. O bordo opera milagres. Os homens não entendem a força que conduz a seiva contra a lei da gravidade. Já ouvi perguntarem se a colheita da seiva em grandes quantidades não aniquila o bordo, como acontece com o pinus, cuja seiva fornece terbitina e resinas. Até o que sei, jamais ouvi dizer que o bordo dê mostras de aniquilamento pela sangria que sofre. A natureza sempre os supre. O bordo dá seiva como a vaca dá leite. Sua seiva é leite, não sangue. Lembro-me da luta pela supremacia dos métodos de fervura e de destilação para a extração do açúcar. O produto, pelo método antigo, era mais escuro que o que se encontra hoje, mais ou menos como o mel de flor do trigo sarraceno difere do da flor do trigo. Da minha parte, prefiro o método velho. Seu produto parece mais doce e mais pesado. O processo de extração do açúcar e do tratamento do xarope foi grandemente melhorado nos últimos anos. A seiva entra numa panela de evaporação, passa em câmaras e termina como xarope puro. O primo John Fox casou com a filha de um fabricante pioneiro de equipamento de obtenção de açúcar, e o negócio ainda existe. Os jornalistas, de um modo geral, preferem adquirir o equipamento a troco de xarope de bolo.
e estava a fabricante a também poder vender xaropes. A companhia Rutland e outra companhia em St. Johnsbury dividem as ordens de fornecedores do mais puro xarope do bordo de Vermont. Produzir granulado ou geleia de xarope era a operação de que a juventude do meu tempo bastava. Para granular, aquece o xarope numa vasilha rasa e com um garfo à pazinha de madeira agita-se até que tome uma cor esbranquiçada e a consistência seca. Para a geleia, aquece o xarope e em seguida vaza-se o quente, numa vasilha revestida de gelo, onde ele toma consistência pastosa e onde pode ser retirado até com garfo. Bolas de açúcar de bordo eram outro produto da época da extração de açúcar. Os meus dias de infância, meus dias. O xarope de açúcar era essencial para enfeitar bolos, se batido com manteiga. Vovô gostava imensamente desses petiscos, seu neto também. Vovô pessoalmente abastecia a casa de farinha de trigo sarraceno e de xarope de bordo. Depois de infinito cuidado na seleção da farinha e do xarope, vovô não permitia, a quem quer que fosse, a preparação dos bolos em desacordo com as suas opiniões a respeito. Ouviu-o certa vez à mesa recomendar à vovó: o que aconteceu com os bolos de trigo preto, mãe? Eles parecem ser menores do que o ervilha. Não sei o que há com eles, respondeu vovó. Dela os fritou como gostou, só que lhes acrescentei um pouco do bicarbonato de sódio. Achei que ficariam azeditos. Azedas, exclamou o vovô, exatamente o que eles estão. Tira o azedume deles e ficarão excelentes para serem atirados aos cães. O que distingue um bolo de farinha de sarracena dos outros bolos é o seu azedume. Para preservar esse azedume é que fazemos a massa na véspera, não é? Presumo que sim, admitiu vovó. Eu os farei tão azedos quanto você gosta. Vão ser os quer azedos com picos. Esses bolos não devem ser muito azedos, disse o velho. Concordo nisso com o vovô. Se há o que estraga um bolo de farinha sarracena e o ponha amarelado, é o bicarbonato de sódio. Não se falou mais em bicarbonato.